Salve, salve, salve minha galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, amor, entendimento e paz. Meus filhos, dando sequência ao nosso estudo de filosofia, hoje nós vamos trabalhar a nossa quarta aula do nosso capítulo, do nosso livro de volume 3, tá? Então hoje nós vamos trabalhar aí a partir da página 12 à página 13, tá? Então na aula passada nós discutimos sobre a importância de cuidar da nossa memória, né? A importância de desenvolver bons hábitos de estudos, boas técnicas, não é? E vimos que todo o processo do conhecimento ele está relacionado, né, com o sentido, com a emoção, não é? E com o significado que damos para a nossa vida de estudo, não é? E vimos que a nossa memória, que armazena o nosso conhecimento, que armazena o nosso saber, ela se divide em memória de curto prazo e memória de longo prazo, não foi isso? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar a partir da página 12, de modo especial aí o olhar de filósofo, e na aula passada o foco do nosso estudo foi a memória. Hoje o foco do nosso estudo, da nossa reflexão, é o autoconhecimento, não é? Você conhece a si mesmo? Você se conhece? Se eu pedir para você, meus filhos, escrevam aí para mim 10 qualidades suas. Vocês conseguem? E se eu pedir, meus filhos, escrevam aí para mim 10 defeitos que vocês têm. Vocês conseguem escrever para mim? Muito bem, parabéns. Se você faz isso, você já se conhece bastante. Mas se eu também pedir para vocês descreverem para mim 10 virtudes que vocês têm. Vocês conseguem fazer isso? Bacana, parabéns. Então, vamos trabalhar hoje aí a questão do autoconhecimento. Então, esse tema nós trabalhamos lá no 6º ano e agora ele retoma para vocês aqui no 7º ano a pessoa de Sócrates, tá? Só que hoje no aspecto, não é, dessa discussão de nós tentarmos nos preocupar, não é, de olhar, de pensar nós mesmos, tá? Então vamos aí discutir, fazer a leitura do texto para que a gente possa discutir as nossas reflexões de hoje, tudo bem? Olhar de filósofo, na Grécia Antiga, um famoso templo localizado na cidade de Delfos, trazia em uma das paredes a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. A frase chamava a atenção de quem passava pelo templo e foi adotada por Sócrates, um dos mais importantes filósofos daquela época. Sócrates decidiu buscar o autoconhecimento e sempre repetia essa frase em forma de conselho: olha, meus filhos, conhece-te a ti mesmo, a fim de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Bacana. Então, meus filhos, essa frase ela foi marcante, tá, para o Sócrates e ela é marcante para nós hoje, tá? Então, o Sócrates ele foi esse grande filósofo clássico, né, da filosofia clássica grega, que foi condenado, né, à morte por ele ter uma atitude diferente do que era comum na época, né? Então, na época, a educação, o ensino era passado para os filhos dos ricos, não é? E era passado para quem de fato comprava conhecimento. Nem todo poderia conhecer, tá? E Sócrates, ele teve, não é? Ele era de uma família que tinha condição, depois ele abandonou, não é, a sua vida, os seus bens e começou a ensinar aos jovens, aos adultos, tá, de uma forma gratuita. E por cima de tudo, ele se preocupava em fazer com que as pessoas voltassem o seu entendimento, voltassem o seu conhecimento, a sua reflexão para si mesmo. Então,
através disso, a deusa, né, a pitonisa da cidade de Atenas, um dia começou a pregar, começou a discutir entre as pessoas que iriam consultar com ela. Ela disse que o homem mais sábio de toda a Grécia era Sócrates. Então Sócrates carregava ele carregou, não é, essa angústia, porque na realidade ele não se considerava um homem sábio. E ele não se considerava um homem sábio e o mais inteligente de toda a Grécia. Então, um dia, não é, todo jovem procurava ele, as pessoas procuravam ele, por causa que essa pitonisa, né, esse oráculo, né, tinha dito que o Sócrates era esse homem mais inteligente e sábio de toda a Grécia. Então, foi o que ele fez. Um dia ele pegou, não é, as suas coisas e foi fazer uma visita a essa pitonisa. E aí, quando ele chegou lá no templo de Delfos, quando ele vai chegando para entrar, para fazer a sua consulta, conversar com a pitonisa, lá ele viu no templo escrito essa frase: conhece-te a ti mesmo. E aí, não é? Quando ele entra lá no consultório para conversar com a pitonisa, no templo, ela pergunta: Sócrates, tu se considera o homem mais sábio de toda a Grécia? E aí o que foi que ele respondeu? Quando ele viu essa mensagem, ele mudou todo o seu pensamento, não é? E aí chegou diante da pitonisa e disse: só sei que nada sei. Então, naquele momento, o oráculo realmente confirmou, não é, o que ele já sabia. Sócrates, de fato, é o homem mais sábio e inteligente de toda a Grécia. Por quê? O que significa essa frase, só sei que nada sei? Significa, meus filhos, que muitas vezes há pessoas, e muitas vezes de nós, não é, pensamos que sabemos e conhecemos a nós mesmos, e não nos conhecemos. Muitas vezes nós pensamos e afirmamos que conhecemos algo, mas que não conhecemos. Então, Sócrates, diferente de nós, ele tinha consciência, ele tinha ciência que ele não sabia. Diferente de nós que pensamos que conhecemos e sabemos de algo sem saber, Sócrates era o único que tinha consciência de que não sabia, não é? Era o único que sabia que não sabia. Por isso, o oráculo, né, vai se admirar e é justamente o oráculo ele vai ficar admirado e vai confirmar a sua hipótese. Sócrates é considerado o homem mais sábio de toda a Grécia, ok? Então, é importante você sempre se questionar, não é? Será que eu me conheço, não é? E sempre você pensar nessa frase: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais você se conhecer, mais próximo, né, do conhecimento, mais próximo, né, da verdade você se aproxima. Shalom? Bacana. Então aí o texto da página de vocês, 13, conexões. Vamos fazer a leitura bem rápido para eu discutir com vocês, tá? Alguns aspectos pessoais de cada indivíduo podem ser representados e destacados por meio de um retrato. Já em um autorretrato, um artista representa a si mesmo, criando uma imagem que nos possibilita descobrir algo sobre alguém que reflete e conta como ele mesmo é. Observe a seguir um exemplo de autorretrato. Veja como o artista está posicionado na pintura, seu olhar e a expressão do seu rosto. Detalhes como as roupas e o penteado que ela escolheu. Usar também são importantes para compreender a imagem. Identifique ainda outros elementos que a artista utilizou para acompanhá-la nesse retrato e tente imaginar por que eles estão ali. A artista retratada nesta tela é Frida, mexicana que viveu na primeira metade do século XX.
Sua obra inclui muitos autorretratos que expressam fatos, pensamentos e principalmente sentimentos e sensações vivenciadas por ela. Por se tratar de um autorretrato, a imagem pode indicar que Frida se via desta forma, que a expressão de seu rosto na tela reflete pensamentos e sentimentos reais da artista em determinado momento. É como se, pela obra, pudéssemos conhecer um pouco sobre ela. Por outro lado, a análise da obra demonstra que as pessoas podem buscar o autoconhecimento por meio de diferentes processos: pensar, sentir, observar, e linguagem, visuais, sonoras, etc. Tal busca pode gerar investigações repletas de dúvidas e descobertas. Nesse contexto, produções expressivas como as obras de artes podem ajudar a pessoa a responder a si mesmo a pergunta: quem sou eu? E ainda oferecer pistas para que outras pessoas como ela é ou como ela quer ser percebida. Bacana? Então, meus filhos, as obras de arte, não é? Elas nos ajudam a nos conhecer. As obras de arte, ela ajuda as pessoas a nos conhecer, tá? Então, essa obra de arte aí da Frida, ela expressa como a artista se sentia, como a artista se via, tá? Então, quando você escreve, né, os seus pensamentos, quando você escreve os seus sentimentos, quando você pinta, não é? Você deixa transparecer, você deixa mostrar como você é ou como você está sentindo. Então, as obras de arte, elas são, né, importantes para que nós possamos tentar, não é, a nos conhecer um pouco mais, tá? Então, as obras de arte, elas expressam nossas emoções. As obras de arte, elas expressam nossos sentimentos, não é? As obras de arte, elas expressam nossos sonhos. Ela mostra, de fato, quem nós somos de dentro para fora. E não apenas, não é, como nós somos de fora para dentro, tá? Então, nós da filosofia sempre dizemos, não é? Todo ser humano deve praticar pelo menos uma arte, não é, intelectual nessa vida, não é? Então, além da filosofia, eu amo a arte da fotografia, não é? Então, a fotografia, ela é meu hobby, né? Eu tenho uma admiração extraordinária pela arte da fotografia, não é? Mas eu não tenho o dom, mas eu admiro o dom, apaixonadamente, o dom de quem escreve, não é? De quem produz livro, de quem produz poema. Por isso, quando eu tenho um aluno, uma aluna que eu vejo que ele gosta de escrever, que ele gosta de produzir poema, né? Eu faço tudo para incentivar e dou maior força para ele continuar a exercitar essa arte, não é? Essa sensibilidade, essa dimensão, ok? Beijo no coração de todos meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!